Bom dia, nossa aula está sendo gravada a partir deste momento, dia 21 de maio de 2021. Hoje eu vou concluir uma apresentação que eu comecei a aula passada e não concluí. E começar com um assunto novo, mas que é uma continuação, que a gente está entrando em discussões mais contemporâneas, inclusive que tem a ver com biologia e sociedade, as coisas mais contemporâneas. Vocês vão entender quando eu apresentar, certo? Mas, antes de mais nada, né, eu perguntei essa semana para a turma, pelo WhatsApp, o que vocês estão sentindo sobre disciplina à distância. E eu acho que, para muita gente, é a primeira vez, falta experiência, certo? E requer uma certa disciplina. A gente trabalhar em casa ou estudar em casa requer uma certa disciplina. Né? É mais fácil e mais difícil também por alguns aspectos, que requer disciplina, porque vocês, e justamente no primeiro período, têm a obrigação de cumprir, fazer todas aquelas disciplinas, não sei se são 8, não me lembro agora, que estão lá na grade, tem que ser matriculados, não podem trancar, etc. Ou se compromete, não sei esse período que é a distância, mas o primeiro período normal não poderia trancar. E a carga horária, mesmo no presencial, é pesada mesmo. É uma carga horária pesada. É uma quantidade de disciplinas pesadas e componentes curriculares. E é normal no primeiro período todo mundo reclamar também, mesmo no presencial. E estudante, eu acho que, imagina, se na minha grade curricular tem 8 disciplinas, que normalmente presencial, né, seria possível fazer isso à distância. Mas eu creio também que a postura dos professores está diferente. Eu tenho que conversar mais com os meus colegas. Isso porque na última reunião do departamento, na quarta-feira, uma professora que está dando uma disciplina optativa perguntou se era normal, quem já tinha dado essa disciplina optativa, no caso eu já tinha dado, se era normal o curso assim, de biológicas, a evasão ser muito grande, porque o curso começou com com uns 12 matriculados e agora tem 4 frequentando. Tem uma optativa, então é mais fácil, ou abandono, né, de qualquer maneira. Eu disse que não é tão, a evasão não é tão grande assim, sempre há. Mas diminuir em 3 vezes o número, isso, né? Então, e ela falou que tem que, que professores estão muito dessa forma, passando muita coisa assíncrona, muito trabalho, muita coisa assíncrona, esperando os estudantes acompanharem. Porque aí o professor aqui da casa dele, né, vai passando a tarefa, vai passando tarefa, vai passando tarefa, fora as aulas, fora as aulas síncronas mesmo. E, e uma coisa que é muito útil é a gente gravar. Isso não tem nenhum impedimento da gente gravar vocês, para quem não assistiu ou rever o assunto, né? Mas vamos voltar aqui. Isso é coisa para se conversar para os professores. Quando a coisa está dando de um jeito que quando a gente se acostumar ao o, a distância, se acostumar nesse formato, aí vão voltar ao presencial.
Quando a gente estiver acostumado com isso, já está na hora de voltar para o presencial. Pelo jeito, no mínimo, o período que vem vai ser misto. Olha, isso é coisa para se conversar com os professores, a coordenação com os professores, mas eu vou dar alguns, pelo menos do meu departamento, eu vou procurar saber. Certo? Porque eu acho que o aconselhável, por exemplo, é gravar, passar tarefas que, no máximo, ocupem a carga horária, um terço da carga horária para o outro, digamos, um quarto, perdão, para o outro quarto ser de estudo mesmo livre e a outra metade ser de aula síncrona. Porque uma coisa que se considera é que o estudante tem que, para cada aula que ele assiste, ele tem que ter um tempo disponível para estudar por conta própria aquele assunto. Vocês têm que arrumar essa disciplina de que para cada aula, se tem 4 aulas de um determinado assunto, determinada disciplina, tem que ter pelo menos 4 horário equivalente a 4 aulas para estudar. E nem sempre isso é cumprido, né? Nem sempre dá. E tem assuntos, tem conteúdos que são mais difíceis mesmo. Né? É o jeito. Olha, eu vou concluir, vou aqui apresentar agora esse tipo de coisa. Esse assunto também pode discutir mais depois. Vamos lá, compartilhando. Apresentando. Cadê o assunto? Leis, teorias em biologia. O próximo assunto não vai ser tão técnico. Recapitulando aqui. Espera um momentinho. Estava aqui. Tá, o autor do capítulo desse capítulo aqui, né? É o trecho, é o Pablo Lorenzano, da Argentina, da Universidade Nacional de Quilmes. Na concepção clássica das teorias, que é a do lógico-positivismo, que a gente já viu, do Círculo de Viena, né, que é um sistema, que uma teoria é um sistema axiomático com um sistema de regras semânticas para a interpretação desse sistema axiomático. Desse ponto de vista, a biologia não teria teorias. Não teria teorias de verdade. Só a física ou a astrofísica não teria teorias de verdade mesmo. Teria explicações funcionais, que é diferente de uma teoria, porque não teria leis, nesse sentido clássico. Porque as leis funcionariam como os axiomas desse sistema axiomático. A diferença para a matemática, que na matemática, o axioma da matemática é como o conceito de ponto para Euclides, da geometria euclidiana. O conceito de ponto, de reta, são preposições básicas e evidentes por si mesmas, que não requerem explicações. Cai no semelhante ao método aristotélico. Só que o método aristotélico seria das coisas que a gente observa na natureza. Funcionariam como axiomas da matemática. E, se você tem axiomas,
você pode usá-los em deduções, raciocínio dedutivo. Então, a diferença para a matemática é que, enquanto que esses axiomas são coisas evidentes, mas são coisas a priori racionais, os axiomas das teorias científicas, segundo o lógico positivismo, seriam leis como consequências deduzidas a partir de hipóteses devidamente comprovadas. Aí entra o lado positivista. O lado positivista do lógico positivismo é que você teria que observar a natureza, fazer hipóteses, fazer experimentos. A partir dos experimentos e com a devida comprovação, você chega a leis da natureza, como faz a física. E com essas leis, você toma as leis como axiomas e constrói as teorias. Ou seja, como axiomas, porque já que essas leis foram devidamente comprovadas, a partir da experimentação, você não precisa mais. Você já tem certo grau de certeza, né? E a partir daí você pode elaborar teorias certas, um certo grau de certeza. Aí está o semelhante da. Aí é coisa semelhante a tanto a matemática quanto ao método aristotélico. Certo? Que, então, para essas leis funcionarem na construção de teorias e usando essas leis como axiomas de deduções, certo? De um raciocínio dedutivo, à semelhança da matemática, essas leis teriam que ser universais, teriam que ser certas, teriam que ter certeza sobre elas, teriam que ser válidas no universo como um todo. Então, forma universal, alcance ilimitado, não designa objetos particulares, porque se é universal, não pode ser para objeto particular, não pode ser para algo específico. E a terminologia também tem que ser elaborada de forma geral. Quando se diz que o aumento da temperatura, uma formulação como fosse uma lei nesse sentido, o aumento da temperatura provoca aumento da solubilidade de um soluto dentro de uma solução. Por exemplo, aumento de temperatura é um termo geral. Aumento da solubilidade é um termo geral, porque não está falando de nada específico. De um soluto em uma solução. Isso é coisa bem específica, não está se referindo, quando a gente não está se referindo a um cloreto de sódio e a água, não. Então, essa formulação geral. Então, isso aqui é muito técnico, agora realmente não há necessidade da gente detalhar, né? Não tem necessidade, eu só queria realmente comparar com a biologia, certo? Que há uma diferença entre se considerar leis naturais, que no sentido lógico positivista estrito, as leis descritas pela ciência são leis da natureza. E não leis científicas, que seriam leis científicas, seriam aquelas determinadas pela ciência, mas que não dá certeza de serem da natureza. Certo? Então, a diferença aqui seria ontológica, questão da própria natureza do ser, ou ser da natureza. A natureza é assim. Ou lei científica, ou seja, nosso conhecimento sobre a natureza diz que essas leis são desse jeito. A diferença é, ou você encara de forma
em relação à natureza, com algo que exista, ou que é o nosso conhecimento sobre a natureza que diz que é desse jeito. Né? Então, natureza das leis, ontológica ou epistemológica, 3 tipos, ou seja, da natureza ou da ciência. Então, os regularistas, de forma geral, os chamados regularistas, são os que admitem a existência de lei na natureza. E a natureza não tem leis? Olha, tem autor, tem filósofo que não considera dessa forma, que as leis, que a gente chama de leis da natureza, são leis científicas e que são consequência da nossa forma de lidar com a natureza. Não existe, de fato, na natureza, leis. O que existe são consequências da interação das forças da natureza. É uma diferença muito grande. Que a natureza, digamos assim, não tenha, de fato, leis, e sim consequências de forças da natureza. Porque quando em ciências a gente chega a... Quando a gente fala de leis, isso é uma herança grega do conceito de cosmos, que foi incorporado na teologia cristã e depois na filosofia, que estava na filosofia natural aristotélica, depois incorporado pela teologia cristã e depois aceito pelos filósofos da natureza posteriores, né? Como o próprio Galileu. Galileu, Newton, interessava a eles descobrir as leis da natureza, com esse conceito de leis no sentido do cosmos, do universo regido por leis. Enquanto que, para autores mais recentes, ou para cientistas mais recentes, não existe, de fato, leis nesse conceito de que há coisas que regem o universo, essas coisas são as leis. E sim, o que acontece são interações entre as forças fundamentais da natureza. Sendo mais claro, para a física atual, existem 4 tipos de forças básicas na natureza, consequência da interação da matéria com energia, de energia e matéria. No final das contas, é a mesma coisa, é só questão de grau de concentração. Que a mais fraca de todas é a gravitacional. Certo? Sendo que, para 3 delas, existem partículas elementares que fazem a mediação da força. Tá gravitacional, não. Ou não se descobriu. Ou, aliás, não, porque não é de fato uma força de atração, uma deformação do espaço-tempo provocada por grandes massas, que só fica significativo em grandes massas, né? Conforme a teoria ainda corroborada até hoje de Einstein, de 1916, que grande massa provoca uma deformação no espaço-tempo ao redor, e isso gera uma onda gravitacional, etc., que provoca esse efeito de atração, entre aspas. A gente tem que abrir aspas, atração e fecha aspas. Que não é uma força atraindo, é o espaço-tempo que dá deformado e provoca isso. A coisa de outro corpo se deslocar no sentido do centro daquele que está gerando a deformação. Então, o Sol provoca isso, a Terra também. A gente aqui, nós estamos sendo como que esmagados, pressionados pelo espaço-tempo ao redor da Terra. Então, o ar, a atmosfera todinha está sendo comprimida, mas uma compressão leve, que não nos esmaga de verdade, né? E simplesmente faz com que a gente se desloque para o centro da Terra. Certo? E isso não seria lei. Então, não existe lei da gravitação, e sim uma descrição matemática da interação de forças. Primeiro, da gravitação, dessa força gravitacional,
depois da força eletromagnética, que é bilhões de vezes mais potente que a gravitacional, nós não somos esmagados por causa da integridade, não do núcleo, mas do átomo, da esfera eletrônica ao redor dos átomos, que repele um átomo do outro. Certo? Então, a força gravitacional está nos comprimindo, mas a eletromagnética é bilhões de vezes mais forte e mantém íntegra a nossa matéria. Ela fica íntegra por questões, né, porque ela é extremamente mais poderosa. Então, a repulsão dos elétrons entre si faz com que eles com que não haja essa compressão. No caso da Terra, por exemplo, no Sol já há fusão nuclear, mas fusão nuclear de hidrogênio, né, que são átomos menores possíveis. Depois tem as forças nucleares, a fraca e a forte, que mantém a integridade do núcleo, apesar da força eletromagnética, mas elas são bilhões de vezes mais fortes que a eletromagnética. Aí tem a força nuclear fraca, que é bilhões de vezes mais potente, e a força nuclear forte, que mantém a integridade mesmo do núcleo, que é, por outra vez, mais bilhões de vezes mais potente. Senão o núcleo, naquele aperto que é comparado, que guarda quase toda a massa do átomo, como é que existe carga positiva ali e ela não se repele? Porque a repulsão de carga positiva é da força eletromagnética. E as forças que o núcleo está submetido são muito mais intensas. Então, todas as consequências disso, como é aquelas leis, aquelas relações matemáticas entre massas de gases, etc., tudo é consequência. Então, ou seja, não existe leis na natureza, existem forças. Sim, o que ele fala isso? Que é questão de que regularistas meandros de Hume são epistemológicos. Os realistas são que a realidade nos mostra, é mostrada assim. E os universalistas são os necessitaristas, é que as leis da natureza são uma universalidade necessária à natureza. Mas vamos voltar aqui, vamos continuar. Biologia, o que me interessa agora. Olha, argumentos contra a existência de leis em biologia. É questão da universalidade. A biologia apresenta, no máximo, generalizações empíricas. Não tem nenhuma garantia de que o que acontece num ser vivo aqui na Terra seja universal, porque a gente só conhece a vida na Terra. Né? Seja universal, seja um fenômeno. Ou seja, pode haver vida em outro planeta? Pode, mas ele está submetido a outras generalizações empíricas. Os seres vivos podem ser totalmente diferentes. Então, os seres vivos, o que pode existir em outro planeta, eles vão estar submetidos às leis universais, mas não da biologia, daqui da Terra. Vão estar submetidos, do mesmo jeito que os seres vivos aqui na Terra estão submetidos à questão da física, da química, né? São sistemas químicos abertos, né? Que trocam matéria, energia e informação com o meio, mas, segundo a argumentação desse Smart, que é uma referência aqui do capítulo 3, esse Beatty e a necessidade de fenômenos puramente biológicos são contingentes, produto da evolução, e não necessários. Se são contingentes, não é uma necessidade física ou natural a existência desse fenômeno, enquanto que as leis da natureza são aqueles processos que são necessários mesmo. Continuando. É em defesa da existência de leis em biologia. Esses autores, Rawls, Manson e Carrier, fazem críticas a Martin e Beatty porque o que eles consideravam que
Só que está chiando aqui. Esses autores consideraram que a argumentação desses outros dois está muito fraca. É muito fraca. Falta conteúdo até da própria biologia, que os autores demonstraram não conhecer biologia, certo? E Brandon, Sober e Elgin sobre leis biológicas não empíricas ou a priori, que nos fenômenos biológicos há leis esquemáticas sem conteúdo empírico, como acontece na genética, que não são generalizações empíricas, e sim como há na genética de populações, e com capacidade explicativa que explica o fenômeno e faz previsões. Genética de populações tem. Que podem ser até explicações estatísticas, mas do mesmo jeito que tem fenômenos explicados estatisticamente pela física, pela química. E tem uma outra forma de conceber teorias, que é essa chamada concepções semânticas, que não considera que teorias sejam conjuntos de axiomas, e sim de modelos. Certo? A teoria como conjunto de modelos científicos organizados de forma coerente aos fenômenos empíricos, que é uma forma de elaborar teorias muito mais simples do que o lógico positivismo, ou muito menos rigoroso. Certo? A abordagem sintática é aquela do lógico positivismo. Então, são modelos característicos, modelo atômico, modelo do DNA, por exemplo, que são identificados aos fenômenos e tem uma representação adequada a esses fenômenos. Certo? Essa concepção, tem uma outra concepção, perdão, que é a estruturalista. Certo? Olha, sem entrar aqui em certos detalhes técnicos, o estruturalismo, a primeira vez que eu ouvi falar de estruturalismo foi nas ciências sociais. O estruturalismo ele é muito mais reconhecido por isso mesmo, por causa dos estudos sociais. Começa na antropologia com Levi-Strauss, começo do século XX. Inclusive, Levi-Strauss foi um dos primeiros professores na Universidade de São Paulo. Logo que a universidade foi fundada, ele era antropólogo. De vez em quando, tem gente querendo entrar. O Levi-Strauss, ele foi professor da USP, logo que ela foi fundada, nos anos 30, ele era antropólogo e começou uma nova análise. Ele fez estudo de antropologia na Amazônia. E, de acordo com o estruturalismo, tá aqui, você pode explicar fenômenos sociais a partir das estruturas. E estruturas é o conjunto de regras de funcionamento do sistema. O estruturalismo, a gente vai ver depois em biologia o que é isso, mas muita gente acaba sendo estruturalista. Olha, falando uma palavra que está muito em moda hoje em dia, eu vou falar o seguinte: algoritmo. Dentro de um sistema, as estruturas são os algoritmos que formam aquele sistema, que organiza um sistema. Então, o sistema é uma consequência da organização provocada por esse conjunto de regras que, matematicamente, são os algoritmos. Quando é um sistema, por exemplo, biológico.
sistema físico-químico, como biológico, etc. Em sociedade, dependendo do grau de complexidade, certo? Uma sociedade tribal, ou um clã pequeno, é como aquelas pessoas se relacionam. Então, qual o conjunto de regras para o funcionamento daquela sociedade? Esse conjunto de regras pode ser relações familiares. A sociedade é matriarcal ou patriarcal? É monogamia, poligamia? E assim vai. Qual o papel dos avós? Qual o papel? Então, aquele conjunto que começa com as relações familiares e depois descamba nas regras geradas a partir de religião, das regras geradas a partir do sistema de leis. Então, o que é lei numa sociedade não é em outra, né? O que é proibido numa sociedade não é conjunto de tabus, e assim vai. Então, as estruturas, né, tem a ver com isso. Espera aí. Aqui ele fala, vocês ainda não viram genética de populações da clássica, a lei de Hardy-Weinberg, que é uma lei que aí é questionada se ela é lei, verdade ou não. Né? Se existe uma lei ou não a lei. Mas lei de Hardy-Weinberg fala justamente do equilíbrio para qual tende a população, os genes de uma população. É uma lei matemática que fala disso. Né? Aí esse autor cita esse exemplo. Vamos lá. Aula passada eu falei do reducionismo em biologia. Esse aqui que foi um complemento sobre leis em biologia, e hoje eu vou começar a questão da biologia e sociedade, que muitos autores acusam esses que estudam o comportamento humano de forma puramente biológica como acusam de reducionistas. Aqui, etologia humana e psicologia evolutiva, ou evolucionária, que no capítulo 14 desse livro de John Alcott, comportamento animal. Opa, não vai cair aqui, não. Esse livro aqui, esse livro-texto da Arte Média, capítulo 14, justamente a evolução do comportamento humano. Capítulo 14 desse. É um livro realmente, o comportamento animal, uma abordagem evolutiva. É um livro mais abrangente que seria apenas etologia. Ele tem. Agora vai ficar complicado. Achamos. Uhum. Aqui, a grande maioria dos meus livros estão lá na universidade, mas eu selecionei alguns, justamente por causa da pandemia. Fora os livros que eu tenho comprado recentemente. Justamente esses autores estão. A maior das críticas, eles são reducionistas, mas eles têm razão em algumas coisas, eu acho que sim. Porque, olha, existem 3 formas da gente lidar com o ser humano, certo? Lidar com o fenômeno humano. Eu acho que tem 3 abordagens básicas. A abordagem clássica da antropologia e sociologia, que são estudos muito referentes ao fenômeno humano e do ponto de vista cultural, que esquece que o ser humano é um animal,
Aí também eles são também reducionistas, porque esquecem que o ser humano é um animal. Fica do ponto de vista puramente cultural, certo? Puramente cultural, esquece que o ser humano é um animal. A abordagem biológica, psicologia evolutiva, sociobiologia, etologia humana, a outra apresentação é a sociobiologia. E que estuda o fenômeno humano do ponto de vista de um zoólogo, de um etólogo, e chega a conclusões sem levar em conta a cultura humana. E existem abordagens que nós vamos ver que considera, que tenta conciliar. São abordagens conciliatórias, existem diversas. Existem, sim, abordagens que levam em conta a cultura humana e que consideram o ser humano como animal, como a teoria da dupla herança de Richardson e Boyd, de dois americanos. Sendo que o conceito de dupla herança, no caso do ser humano, essa ideia é do século XIX. Surgiu primeiro com, acho que foi com Huxley, né, com um amigo lá de Darwin, de que o ser humano tem tanto uma herança cultural quanto a herança genética. As duas coisas estão entrelaçadas. Não tem como separar. Estão entrelaçadas e vai ficar mais claro quando chegar lá. Calma. Certo? Mas só citando um exemplo, é a questão, no caso do Homo sapiens, nós já somos herdeiros da cultura que surgiu no Homo erectus. Aliás, perdão, já começou no Homo erectus, ele já, por sua vez, já pegou lá muita coisa, ou do habilis ou anterior. A cultura começou a se desenvolver no momento que os nossos antepassados tiveram que viver na savana e não mais conseguiram se proteger subindo e estando abrigados em árvores como os chimpanzés. Então, o que aconteceu é que eles não saíram das florestas. As florestas encolheram, né? E isso favoreceu bípedes, o bipedalismo. Ou seja, o ambiente mudou e foi favorável para um conjunto de indivíduos que tinham algumas características que nós herdamos, inclusive a sociabilidade. O ser humano, desde do Australopithecus, né, desde os nossos antepassados, para poder sobreviver, teve que ser social mesmo. Se os chimpanzés são sociais, esses antepassados já eram muito mais do que os chimpanzés. Eles já eram muito mais sociáveis. Nós já eram muito mais colaborativos, até para se defender. Eles aprenderam que é muito melhor se juntar para se defender por conta do que fugir, por exemplo. Que não tinha mais árvore por perto para se defender de leões ou de predadores. Então, que a união fez a força, né? E assim foi o ambiente. As mudanças ambientais foram favoráveis à cooperação, e cooperação social requer inteligência social e requer cérebros maiores. Então, os que tinham cérebros maiores, capazes de fazer essa interação social e de fazer alianças sociais, e foram favorecidos. Depois o fogo, depois com a invenção de ferramentas. Então, quem tinha mais habilidade, ou seja, mais inteligente, mais destreza manual, nós temos uma destreza manual muito grande. Estou falando do ser humano de forma geral. Temos no cérebro áreas muito grandes dedicadas aos dedos, às mãos, e à face, especialmente na articulação. Nós temos uma sofisticação muito grande de articulação.
olha, o ser humano tem potencial, dependendo de onde ele nascer, certo? Para articulações muito variadas. Se o sujeito nasceu, não, for criado, né? Se for criado na China ou no Japão, o Japão totalmente diferente, né, do que a China. A China tem a língua chinesa, como o mandarim, o, o mandarim é uma língua tonal, o cantonês também é tonal. E algumas línguas mais da Ásia também, como o vietnamita, que o tom, é o tom, por isso que ele fala daquele jeito, falando, muda o significado. A, a palavra ma pode significar tanto cavalo quanto mãe, dependendo do tom. E tem outros dois significados que eu não me lembro, dependendo do tom. Né? E tem língua lá que tem mais tons, que os chineses são 4, se eu não me engano. Tem língua que tem até mais tons. Isso é coisa que não existe nos idiomas ocidentais. E alguns orientais também não, como o manchu, com o japonês, né? Totalmente diferente. O japonês não tem praticamente nada a ver com os idiomas chineses. Totalmente diferente. E totalmente diferente dos ocidentais. Em japonês não temos gênero gramatical, não tem artigo definido, não tem artigo indefinido, não tem tempo futuro, eles usam o verbo no presente e colocam um advérbio para indicar futuro. A estrutura lá é sujeito, objeto, verbo é no último, e se tiver um bocado de coisa para caracterizar o sujeito, que é o sintagma nominal, o sujeito fica, o objeto, o sujeito fica por último. Então, aquele branco carro, a ordem seria dessa forma. Aquele branco carro, aquele branco bonito carro é. E assim vai. Né? E ainda tem aquelas posposições, que são aquelas partículas que, já que não tem preposições, que é a tendência de línguas com verbo no final, não ter preposição, mas sim ter posposições, que indicam a função para dar significado à frase. Para dar significado àquela sentença. Então, ele tem o a, né? O a que significa que é a coisa que está sendo falada. Ga é o sujeito. No é de posse. Ni, sentido, direção. Né? Fala ni. Então, fala assim: Watashi wa burajiru-jin desu, sou brasileiro. Watashi wa nihonjin de wa arimasen, eu não sou japonês. E assim vai. Depende do... vamos lá, vamos parar de falar. Né? Mas o potencial humano de idiomas é extremamente grande. De fato, o nosso cérebro é capaz disso. E muitos antropólogos e estudiosos da evolução humana consideram que a linguagem é anterior ao Homo sapiens, que o Homo erectus não poderia ter desenvolvido, feito o que fez, o Homo erectus, que ele foi para a Ásia e foi para a Europa. Ele migrou. O Homo erectus foi capaz de sair da África, migrar para a Europa, que, por seleção natural, deu origem ao Neandertal, e foi para a Ásia, pela parte sul, que é mais tropical, e alguns foram mais para o norte, e deu origem a Denisova e outros. Né? E o Homo sapiens surgiu do Homo erectus na Ásia, o Homo sapiens surgiu na Ásia e também migrou. Surgiu na África e migrou. Então,
saiu da África e foi lá para o Levante, que é o Oriente, aquela região do Oriente Médio, e foi sentido Ásia, e encontrou com o Neandertal no Oriente Médio, e a partir do encontro só depois do encontro com o Oriental, com o Neandertal, é que eles começaram a ir para a gente, né, começou a ir para a Europa. O Homo sapiens chegou na Oceania, chegou na Austrália, antes de ir para a Europa, que foi pelas regiões tropicais, pelo sul da África, da Ásia, perdão, da Ásia. Quando foi para o sul da Ásia, então, foi para a região tropicais, certo? E também encontrou mais para o norte da Ásia, Denisova e outros. O Denisova é na região quase da Sibéria, se eu não me engano. Homo denisoviensis, o Denisova, lá para o lado da Sibéria. Então, o Homo erectus já tinha ido para o lado da Ásia e Europa antes do Homo sapiens. E ocupado ilhas, considerando que as estruturas sociais deles eram razoáveis, eram clãs para tribos de tamanho, e pelo que eles não podiam, eram caçadores e coletores, eles não podiam fazer o que fizeram sem ferramenta de comunicação. Para ter uma ferramenta de comunicação tem que ter cérebro, né? Grande, razoável para isso. Nem que seja talvez uma linguagem não tão sofisticada como a gente. Mas voltando a falar que nós temos realmente uma capacidade de articulação muito grande para gerações de fonemas e temos uma habilidade muito grande com as mãos. Imagina, é lógico que temos em potencial, né? Nem todo mundo aprende a tocar piano, mas nós temos essa capacidade de tocar um instrumento musical e desenvolver habilidades, destreza manual muito fina, certo? Então, olha, esse capítulo, esse aqui, a gente vai ver primeiro aqui o trabalho de Desmond Morris, certo? Sem mais delongas, vamos ver primeiro o Desmond Morris. Desmond Morris é um zoólogo britânico, certo? Etologista, pioneiro na aplicação do estudo etológico no estudo da etologia para estudar o ser humano, foi diretor do Zoológico de Londres, apresentador de programa de TV, se tornou conhecido que ele foi apresentador de programa de TV na Grã-Bretanha nos anos de 1960. Divulgador, escritor. Outra coisa que tornou conhecido porque ele é um autor de livros de best-sellers, desses livros de divulgação científica. E coisa que eu não sabia, que foi só ano passado que eu descobri, ele pintor surrealista. Então até coloquei imagens com esse fundo aqui, imagem de quadros dele, que eu peguei na internet. Aqui uma foto dele recente e aqui da época do programa de TV. Olha, ele tem vários livros. De um tempo para cá está sendo mais difícil encontrar recentes, ou edições recentes brasileiras. Tem vários. Esses três eu coloquei logo, foram livros que eu li na minha época de estudante. Eu li na edição brasileira. Certo? Eu não gosto muito do título desses dois aqui, em português. Esse aqui é o macaco pelado, perdão. O pessoal
falando na ordem, vamos colocar nesses três aqui. Esse primeiro, depois esse. Esse livro, o título em português é O Macaco Nu, o original em inglês é O Símio Pelado. Ele usa o duplo sentido do pelado. E esse pelado em português também tem esse duplo sentido. Esse naked é pelado, que tanto em português quanto em inglês tem o sentido de sem roupa e sem pelos. Ele usa o duplo sentido. E a pessoa coloca nu. E nu não tem a ver com sem pelos, tem a ver com sem roupa só. E macaco. Não, é símio. Símio mesmo. Qual é o símio? Qual seria o símio sem pelos? Homo sapiens. É o ser humano, a gente. Nós somos os símios sem pelos. E ele até fala que se chegasse à Terra um zoólogo, fosse estudar os símios, os primatas e os símios, que são os primatas superiores, os primatas superiores como chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas, encontraria um outro que é o ser humano, e uma grande diferença assim, então é que o ser humano tem resquício de pelos, o Homo sapiens, e ele tem resquício de pelos, né? Comparado com os outros símios. E informalmente esse zoólogo chamaria o ser humano do símio pelado, símio sem pelos. Olha, é um livro que fala do comportamento humano do ponto de vista de um etologista, puramente do ponto de vista de um etólogo, querendo explicar comportamento alimentar, comportamento de acasalamento, etc., do ponto de vista explicar certos padrões culturais, como do ponto de vista comportamental, como o uso de batom por parte das mulheres e de maquiagem, que isso é para tornar mais atraente sexualmente e para aumentar a possibilidade de acasalamento, coisa assim, porque a maquiagem disfarça defeitos e o uso, por exemplo, do blush dá uma associação de quê? De saúde, do faces rosadas, e assim vai. O zoológico humano, que em português eles colocaram com a fauna humana, fala da parte social. Mas lembre-se que eu falei que ele foi diretor do Zoológico de Londres. Então, ele faz essa análise do comportamento do ser humano em sociedade, comparando com animais em zoológico, que nosso comportamento não é natural. Nosso comportamento é como de animais em zoológicos. E que, no começo, logo no prefácio, ele fala que o ser humano, certo, costuma falar das cidades como selvas de pedra, mas, na realidade, as cidades são zoológicos. Nossa cultura social nos aprisionou. Uma outra palavra também seria nos domesticou. A cultura nos domestica para viver em sociedade, colocando esse ponto de vista. Então, essa análise que ele faz é uma análise puramente zoológica a respeito do comportamento humano na parte mais individual, de pessoas como a reprodução, a sexualidade, né, comportamentos sexuais de atração, alimentar e assim vai. Né? E aqui o social, certo? No contrato animal, Desmond Morris, autor de Macaco Nu. No contrato animal, ele fala das relações humanas com os animais, especialmente os animais de
os animais domésticos. Então, exemplos, ele dá exemplos como a proibição, a origem da proibição do porco entre judeus e muçulmanos. A explicação que ele dá é essa, que povos nômades não conseguem criar, não tem como criar porco, que é um animal sedentário. Nessa época da origem desses povos, os sedentários, os povos de cidades que criavam porcos, já criavam porcos, como os egípcios. E esses povos eram inimigos entre si. Então, o porco virou o símbolo do que era comido pelo inimigo, que estava lá à espreita, a qualquer momento poderia escravizar. Certo? Povos nômades, como eles, criam carneiros. Certo? Então, ele diz que essa associação foi questão da relação humana com aqueles animais que gera um padrão cultural posterior, padrão cultural que realmente nessa época da antiguidade, as leis eram geradas por mais com caráter religioso. Não existiam leis, como a gente chama, leis de Código Civil. Era só código religioso, para a pessoa se comportar bem em sociedade. Então, a lei de não matarás era questão religiosa e não questão civil, de Código Civil. Né? Então, a invenção do direito é uma invenção romana. Ser bem prático para eles, né? Era bem prático para organizar, para ordenar e separar o legislador do governante. Também é romano isso. Quem regia mesmo era o próprio... nessa época, na antiguidade, o rei, o regente, também era juiz, também era o líder militar, especialmente que se tornava rei muitas vezes por conquistas militares. Né? Ter um legislador separado, tudo isso é criação romana, que é a criação do direito. Sim. Então, no contrato animal, ele fala da relação do ser humano com cavalos, com cães, o que houve, com jumentos, né, com os asnos, que foram muito mais úteis que o cavalo, mas o cavalo é considerado muito mais nobre. Por quê? Porque a montaria, questão da guerra e da montaria, né? Que o cavalo, o jumento era um bicho de carga, muito mais útil, muito mais efetivo. Por exemplo, agora eu me lembrei também, questão de trabalho. Em civilizações, em países, em lugares em que o boi era mais valioso vivo, se criou também leis tradicionais, também com caráter religioso, para proibir a morte do boi, como é a Índia. Na Índia, é muito mais vivo manter os bois e as vacas, muito mais útil para eles, questão de população, etc. É muito mais útil mantê-los vivos. A vaca fornecendo leite para os derivados e o boi como força de carga, força de trabalho, né? Força para o trabalho mesmo. Então, para eles era muito mais útil ter o boi vivo e, com o tempo, se cria também tabus de caráter religioso. A vaca se torna sagrada, etc. Outros livros. Aí, observando pessoas, um guia de linguagem corporal, do ponto de vista de um etologista.
e não de um psicólogo, né? Também a observação do corpo também tem a ver com linguagem corporal e gestos. Gestos, um novo olhar sobre o animal humano. Outros livros, aí vai. Observação de cães, de gatos, a tribo do futebol e comportamento íntimo. São todos livros. Ele tem um monte de livros. Agora, realmente, só achei 3 em português, que foram edições dos anos 1980. Esse que eu tenho, nunca mais. Esse aqui, esse de Human Animal, eu tinha esse livro na edição, perdi, porque eu emprestei e não me devolveram mais. A edição portuguesa, da Gradiva, que é um resumo, um livro, uma edição toda de papel, aquele papel couché, aquele papel, e todo de fotos coloridas assim, encadernado, e o animal humano, que é um resumo, né, das teses dele, dos outros livros. Ó, mulher usando batom, e tem tudo isso aí. Então, o comportamento íntimo. Então, é uma edição portuguesa, da Gradiva é uma edição portuguesa. Brasileira, só aqueles 3 e uma edição barata. É aquela edição econômica, né? Aquele tipo de edição barata, de uma brochura, que o papel fica amarelado por pouco tempo, sem ilustrações, etc. Como também o que eu tenho de Richard Dawkins também é. Nesse caso da tribo do futebol, realmente fala do comportamento dos torcedores. Mas vamos lá. De vez em quando dá uma pausa. Essa minha cadeira está precisando de um olhinho. Está com esse chiado. Alguém ali, a Anitta está dormindo ali. Ela costuma dormir muito aqui, então às vezes ela dorme de forma que não aparece. Hoje está ali aparecendo. Vamos lá. Etologia humana. Olha, a evolução do comportamento humano, capítulo 14, ele faz muita referência a estudos da chamada psicologia evolutiva. Que agora vão entrar uma coisa um pouquinho mais técnica. Certo? O que é a psicologia evolutiva? Considera que o comportamento humano é um produto da evolução. Então, a cultura humana é um produto do comportamento humano, que é um produto da evolução. Do mesmo jeito que o cérebro foi um produto da evolução. Isto é errado? Não. É errado, não. Mas talvez tenha uma outra coisa que a gente não é errado, mas tem uma outra coisa que talvez seja incompleto para explicar o fenômeno humano, que não seja suficiente. Então, citando alguns exemplos, certo? Porque existe, sim, em alguns autores, existe talvez conclusões que sejam muito tendenciosas, ou com um viés muito biológico, sem que eles esquecem que o ser humano tem um contexto cultural histórico muito, mas muito complexo, certo? E que não dá para separar o biológico do cultural dessa forma de chegar à conclusão que aquilo é um produto só da biologia do ser humano. Mas que também é chamada de abordagem adaptacionista ao comportamento humano. Olha, o adaptacionismo, isso a gente pode ver depois,
não hoje, adaptacionismo é uma abordagem do evolucionismo. É uma das abordagens do evolucionismo. No adaptacionismo, se considera que todo traço, tanto comportamental quanto fenotípico, como uma consequência de uma adaptação evolutiva. Então, não haveriam de fato, neutralidade em comportamento, tudo acaba sendo uma consequência de uma adaptação. E quase que não há exceção à regra, mas isso é uma outra coisa, tá? Eu não vou falar agora. Por exemplo, o Richard Dawkins é bem adaptacionista, ele. Mas isso é outra coisa. Vamos. O exemplo que eu coloquei foi na questão de doação de sangue. Então, como essa abordagem adaptacionista explica nosso comportamento altruísta. Então, a partir dessas hipóteses adaptacionistas, fizeram uma pesquisa sobre doação de sangue. Fizeram pesquisa sobre doação de sangue nos Estados Unidos, na Europa, e se levantou primeiro algumas hipóteses, tá? Por exemplo, que a doação de sangue é altruísta, sim, mas há uma reciprocidade indireta. Ou significa que o quê? Que a pessoa que doa sangue indiretamente está levando vantagens, está tendo vantagens. Essa chamada reciprocidade indireta. Certo? A primeira predição, aumento da autopromoção. Foi observado que entre quem doa sangue, certo? Se ela for estimulada de alguma forma usando botões, usando coisas assim, ou ela mesma participando de campanhas, ou seja, demonstrando ser uma doadora de sangue, ela é muito mais provável que ela doa sangue do que se ela não falar nada ou do que se ninguém souber que ela doa sangue. Então, percentual de pessoas que demonstram doar sangue de alguma forma é maior do que aqueles que não. Então, é um aumento da autopromoção. Isso acontece. O aumento da autopromoção aumenta, ou seja, como diria, a reputação da pessoa dentro da sociedade. E isso é uma vantagem adaptativa para aquela pessoa em relação às outras pessoas que, olha, eu dou sangue. É como se ela dissesse, olha, eu dou sangue, eu sou uma pessoa boa, aumenta esse aumento, essa melhoria da reputação é vantajoso, inclusive, em termos de levar à reprodução e, consequentemente, do aumento dos seus genes. Olha, existem outras teses que falam sobre nosso altruísmo como uma consequência. Como eu falei para vocês, é uma herança de que nós somos animais sociais e o comportamento altruísta, certo, ele foi um ganho, permitiu que a vida sobrevivesse, certo? Então, quando a gente tem um comportamento altruísta, nosso sistema imunológico melhora, nossa saúde melhora de forma geral, porque nós nos sentimos bem, porque nós somos programados para isso. Mas é outra história. Vamos concentrar aqui nesse trabalho sobre doação de sangue também. Segunda predição, relutância da recusa. Realmente que a pessoa não se sente bem ao recusar, ao arrumar uma desculpa que não pode. Não se sente bem, e se ela não conseguir arrumar uma desculpa,
certo? A tendência é ela doar. Em campanhas, etc., tem a tendência a doar. Que isso tem a ver com o quê? Também com a também com a reputação, né? Quando a escolha é possível, é a terceira pressão. Quando a escolha é possível, significa o quê? Quando ela pode escolher para quem doar, a, o índice de doação de sangue é maior mesmo. Quando ela pode doar, por exemplo, para um parente, é muito maior o índice da doação quando é para um parente, para alguém próximo. Vamos lá, preferência adaptativa por parceiro. Uma boa parte do trabalho dessa psicologia evolutiva ou evolucionária, que vem de evolução, então é evolucionária, no mesmo jeito que revolução daria revolucionária, né? Psicologia evolucionária, certo? Uma boa parte dos trabalhos dizem respeito à pesquisa da sexualidade humana, certo? Da sexualidade humana. O que é atraente numa mulher para um homem e vice-versa. E segundo esse pessoal, essa atratividade é uma otimização da nossa capacidade de reprodução. Certo? Falando de forma geral, isso não tem a ver com padrões de beleza ou estético de, um, de um conjunto cultural específico, como, por exemplo, moda, de um fenômeno cultural bem específico, como é a moda, porque ali o padrão de beleza não significa atração para o sexo oposto. Nem estamos falando aqui, muito dessas pesquisas que eles fizeram, que ele cita, fala realmente de atração entre sexos opostos que para levar à reprodução. Não está se considerando homossexualidade nem bissexualidade, porque muitos dos sujeitos voluntários tinham que se declarar que eram heterossexuais, etc. Tá? E sexualidade, a questão de genética, tudo, não vou entrar aqui, mas existem pesquisas sobre questões biológicas relacionadas à heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, etc. Mas vamos falar o seguinte: sexo biológico são três: masculino, feminino e o hermafrodita. Isso tem a ver com a genitália. Sexualidade tem a ver com a inclinação instintiva sexual, que pode ser muito bem homossexual. A sexualidade é biológica. Vou falar uma coisa que talvez não agrade a muita gente, mas a sexualidade é biológica. Eu não estou falando que é genética, é biológica. Porque pode ser um atributo também epigenético ou outras coisas, outros fatores. Certo? Porque sexo é genético. Agora, o sexo mesmo tem um desenvolvimento genético aí. Mas sexo, sexualidade, gênero é outra coisa. O gênero que é o cultural. Existe, sim, conceito de gênero, mas um conceito cultural, certo? Que envolve o contexto cultural no qual aquela pessoa foi criada. Aquela pessoa foi criada num certo contexto cultural, certo? Então, são três coisas que cada vez mais abrangentes entre si, certo? Que as pessoas confundem, certo? Uma coisa é a sexualidade, outra é o gênero, a identificação cultural daquela pessoa. E isso, certo? A cultura pode mudar, sim, mas a sexualidade da pessoa, não.
no mundo não existe cura gay, por exemplo. Isso é absurdo. Não existe isso e a sexualidade. Olha, padrão cultural. Perdão, não. Nós somos, por excelência, de diversidade de comportamento. Isso envolveu nossa sobrevivência, porque nossa capacidade de adaptação ao ambiente biológica, em termos de que nós somos muito frágeis. Então, para a gente poder sobreviver ao ambiente, a gente teve que desenvolver estratégias comportamentais. Então, o ser humano geneticamente é pouco variável, porque culturalmente ou comportamentalmente ele é perdão, não sei se ele é culturalmente, mas comportamentalmente ele é muito flexível. Então fez parte, a diversidade comportamental faz parte da nossa capacidade de sobrevivência. E outra coisa, nossa capacidade de aprender de acordo com as mudanças ambientais e não esperar que a seleção natural elimine os que têm comportamento inadequado e selecione os que têm o comportamento adequado para novos ambientes. Não é submetido a isso. E a gente vai ver isso. Tá, mas vamos lá. Nesse é um caso masculino. Nesse trabalho aqui de... ele não está aqui, está citando no texto. Certo? De Turkey Kramer. Certo? Aqui tem nesse gráfico tem o estradiol na saliva de diferentes mulheres. Aqui, o que tem maior quantidade de estradiol, de hormônio feminino, justamente as mulheres que têm cintura fina e mamas grandes. Né? Grandes. Aqui, cintura fina com mamas menores. Aqui, cintura larga e mamas maiores. Mais ou menos aqui. E aqui, cintura larga com mamas pequenas. Então, e isso está correlacionado com a atração masculina mesmo. Então, a seleção natural fez com que os homens, isso é inconsciente, sejam mais atraídos pelas mulheres que têm mais estradiol, que têm mais hormônio feminino. E as mulheres que têm mais hormônio feminino seguem aquele padrão que é chamado ampuleta, né? Cintura fina, o quadril mais largo e o peito também, que é o padrão ampuleta. Aqui é mais dizer, não, nem mama, perdão, é peito largo. Cintura fina, peito largo. Com peito mais largo, o padrão ampuleta, né? Aquele clássico. Comparado com isso aqui, faz uma comparação agora com chimpanzés. Essa figura aqui é com chimpanzés. Dá licença um instantinho. Vamos lá. Comparado com chimpanzés. Enquanto que o ser humano, as mulheres, entram na menopausa e ainda vivem um tempo depois da menopausa, e tem autor que considera que isso foi útil para os nossos antepassados, porque aquela mulher útil na sobrevivência, porque aquela mulher podia cuidar dos netos na fase da menopausa, justamente 20 anos tendo filho, a 20 anos de idade, no auge da fertilidade. E a filha tendo filho aos 20, aos 40, certo? Já tinha neto pequeno e começava a entrar no processo de 40, 50, entrar em processo de menopausa. Certo? Então, aquelas mulheres contribuíram para cuidar dos filhos das filhas. E isso foi útil na sobrevivência, porque uma característica
ser humano, e provavelmente todo o gênero Homo, é a fragilidade dos recém-nascidos, dos pequenos. Eles são muito indefesos, requerem cuidados. Requerem cuidados e, né, você sabe muito bem, nós nascemos com um cérebro muito pequeno. O ganho maior é de massa branca mesmo. Não é nem o número de neurônios, mas é o crescimento do cérebro pela massa branca, e a massa branca representa a inervação, o contato dos neurônios entre si, formando os nervos e as sinapses, do aumento muito maior das sinapses e também tem sinapses que são podadas, etc. Mas isso nos chimpanzés não acontece. Não há menopausa. Não há menopausa entre chimpanzés. Então, as fêmeas ficam férteis e dão filhos toda a vida, por toda a expectativa de vida, que cerca de 40 anos. E o que acontece, vamos lá, explicar esses gráficos para vocês. A percentagem de cópulas iniciada pela abordagem dos machos atrás das fêmeas, que no lípara, ou seja, que não, aquela fêmea que nunca teve filhote, lá embaixo, as jovens, que já tiveram, mas são jovens, bem maior, mas mesmo assim menor do que as mais velhas. Por que isso? Porque as mais velhas são mais experientes e têm a maior probabilidade de ter sucesso, porque elas já demonstraram ter sucesso em gerar filhos e criar filhos e eles sobreviverem. Então, elas têm para o macho, é inconsciente isso, mas isso é produto da evolução. E tem que ficar bem claro o seguinte, que muitas vezes o nosso comportamento, o comportamento do animal, para a evolução, o que provoca o comportamento é a chamada causa proximal. Mas o que interessa para a evolução é a causa distal. A causa proximal para o macho, desse caso, é a atração que ele está sentindo. Inconsciente, né? Mas aquela atração foi produto da evolução porque foi algo bem sucedido durante a evolução. Ele ia atrás de fêmeas experientes e, por isso, o que aconteceu? Deixou mais genes adiante, nos antepassados dele. Então, ele, como produto da evolução, esse macho, exibe esse comportamento porque foi bem sucedido, foi um comportamento bem sucedido para os antepassados dele, procurar fêmeas mais velhas, procurar fêmeas que tiveram maior probabilidade de sucesso em criar filhotes e deixar os genes. Então, essa é a causa distal. E a causa proximal é o que leva ao comportamento, por que ele está sentindo, que é a atração. Pronto, isso aqui, ou seja, é diferente do ser humano. O ser humano, a tendência é se concentrar nas mulheres mais jovens, que vão ser provavelmente que vão dar filhos mais saudáveis. Questão de probabilidade também, certo? Não, isso é nossa herança animal, fique bem claro isso, porque, vamos dizer assim, nós, numa situação natural, realmente na situação natural, justamente as mulheres mais saudáveis são as mais jovens, são mais fortes e com melhores condições de gerar crianças, neném, extremamente frágeis, né? Então requer um certo esforço. E também isso, na verdade, tem a tendência também, ao viver em grupo, em sociedade, a cuidar
um do outro, né? Vamos lá, o outro. Sim. É, o ranking, né, em número, né, do em número, ranking standard, padronizado, principal do parteiro, porque eu vi partner, parceiro de cópulas. O número é maior entre as mais velhas. A atração de estrogênio por parte dos machos, ou seja, esportes, estrogênios, aquela atração gerada pelo estrogênio. De novo, as mais velhas ganham. A agressão entre machos no contexto de acasalamento, por causa de fêmeas. A agressão vai ser entre machos, acontece. A taxa de agressão, muito mais por conta das mais velhas. Todo esse comportamento aqui dos machos tem a ver com tem justamente a ver com o sucesso que as mais velhas tiveram em relação a deixar descendentes vivos, né, e que deixaram seus genes adiante. Eu já falei para vocês que tem uma tese de Darwin que realmente considera o seguinte, que é a seleção natural, a seleção sexual, em que as fêmeas, as fêmeas têm um poder de seleção justamente por conta de que nossa herança vertebrada é de que o macho consegue deixar muito mais descendentes do que as fêmeas. Então, as fêmeas tendem a ser seletivas e os machos tendem a querer espalhar o máximo. Então, os machos vão tentar. Existem duas estratégias. Eles têm que brigar entre si, ou brigar com fêmeas, uma estratégia de competição, ou é a estratégia da sedução, da atração. Ou eles criam, como o pavão e outras aves, criam um fenótipo atraente para a fêmea, ou exibem comportamentos atraentes, ou fazem ninhos, ou fazem caramanchões, como o tilonorrinco, as espécies, né, de tilonorrinco na Austrália, que enfeitam, etc. Aquilo não é um ninho, é só um adorno que, ao invés de ele usar adorno corporal, ele mostra para a fêmea. Aí tem algumas teorias dizendo por que eles desenvolveram aquilo ali. Vamos lá. Referências femininas adaptativas por parceiros. Olha, existem muitos estudos que fazem comparação entre rostos e se pede para voluntários e voluntárias de escolherem o mais atraente e depois o mais preferível em termos de se querer para seus pais, né? O pai dos filhos, se querer. Então, esse rosto A está masculinizado e o rosto B feminilizado. E a maioria, isso é significativo, a maioria das mulheres voluntárias preferem, acham o rosto A mais atraente. Certo? E tem outro tipo de pesquisa, esqueci agora de falar o seguinte, porque eu não coloquei slide, falando também em comportamento masculino, em que essa é uma pesquisa na Polônia. Foram para um clube de striptease, certo? Foram para um clube de striptease e verificaram as mulheres daquele clube de striptease e isso acompanharam durante algum tempo, fizeram um bocado para ter validade estatística, né? Foram observar as mulheres e
fizeram uma comparação. As mulheres que estavam ovulando, que estavam em período fértil, e aquelas que não. E verificaram que aquelas que estavam em período fértil ganhavam mais gorjeta, valores maiores do que as que não estavam. É lógico que os homens que estavam dando gorjeta não sabiam disso, né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente poderia saber? É por vários motivos. São vários motivos que existem, ou várias explicações. E no ambiente daqueles, é lógico que não tem como. Olha, porque você pode dizer, não, a mulher que está em período fértil, ela fica com odor mais atraente. E é uma coisa meio inconsciente. Inconsciente fica porque existe estudo que colocaram camisetas de mulheres dentro de recipientes fechados e pediram para homens cheirar, e eles realmente se sentiram mais agradáveis daqueles das mulheres em período fértil. Como um cheiro mais atraente, mais agradável, né? Mas no ambiente de um clube fechado, cheio é mais difícil, né? Se distinguir por aroma. Se fosse perto da mulher, e a gente como é? A gente subestima o papel do olfato, da olfação na atração sexual. Realmente, os homens costumam ver fotos de mulheres e achar que a mulher é bonita, etc, etc. É uma coisa, mas para saber se é atraente tem que estar junto dela. Realmente, porque o olfato é muito importante. Para saber se sente, tem que estar junto dela mesmo. Por aquela específica, e isso em vários momentos dela. Tem que saber, porque a atração sexual tem muito de olfato mesmo. E isso a gente é inconsciente, a gente não tem. Tá? Olha, então, como eu falei para vocês, nesses estudos diz que existem várias pistas, como já se fez foto de rosto de mulheres em período fértil, comparado com a mesma em período não fértil. Isso de forma. E se mostrou para voluntários para fazer a mesma coisa. Qual é a mais atraente? E aquelas mulheres que estavam em período fértil, a mesma, com voluntários diferentes, ganhou scores, pontuações maiores quando ela está em período fértil, somente olhando para o rosto. Por quê? Porque dizem que o corpo e o rosto fica mais atraente, porque fica mais ruborizado, fica mais com certos sinais, os lábios também ficam mais. Eu não sei qual é a diferença, mas existem sinais que, mesma coisa, por evolução, certo? Nossos antepassados que escolheram justamente as mulheres que estavam em período fértil porque se sentiram atraídos, tiveram maior probabilidade de deixar descendentes. E olha, o comportamento proximal do homem seria a atração. Ele vai porque está se sentindo atraído. Mas o distal é a causa evolutiva para esse comportamento, porque nós fomos selecionados para isso. Certo? Voltando aqui. Então, voltando isso aqui. Agora, investimento, isso aqui é outro, eu coloquei na figurinha, mas vamos ver isso aqui. Primeiro, causa femininas, né? Atração feminina. Certo? Ou pegaram o mesmo rosto, deram para voluntárias diferentes, em que o rosto está intermediário e em extremos. Extremo de masculinidade e de feminilidade. E a tendência foi das mulheres acharem o mais atraente, mais atração, ou com mais masculinidade. Mas a escolha para ficar mesmo seria o intermediário. Porque o para ficar mesmo, para ser parceiro a longo prazo, ser parceiro, digamos assim, para se ter filhos,
Porque no caso do homem, existe também o papel de pai. E rosto muito masculino representa também, certo? Em termos evolutivos, aqueles homens com muita agressividade e que podem não ser um bom pai. E que o rosto intermediário já tem a, a masculinidade, os hormônios masculinos para ser pai, etc. E já representa alguma capacidade não só de procriação, como de criação, porque também vai ser aquela pessoa que pode amparar, que pode ajudar na criação do filho, etc. E isso olha, pessoal, isso em tempo, o que eu estou falando tudo, como produto da evolução, etc., desse ponto de vista da psicologia evolutiva, e a gente tem que ficar bem claro o que é comportamento proximal, ou o que é causa proximal da causa distal. Né? Do mesmo jeito, para as mulheres, né, a causa distal é que essa inclinação inconsciente, o sentir a atração, querer escolher, etc., tem muito de inconsciente, e são as causas proximais. O que é distal é que foi uma estratégia bem sucedida dos nossos antepassados. Os comportamentos não bem sucedidos foram eliminados. Não bem sucedidos para a nossa sobrevivência foram coisas que foram sendo eliminadas. Ou existe talvez resquício um ou outro, mas acaba não prevalecendo na população. Isso aqui já é uma outra pesquisa. Daqui a pouco falando de uma outra que eu li recentemente, do livro ali, A Evolução Improvável, de William von Hippel, que esse livro eu li recentemente, que eu comprei há pouco tempo. Eu de um psicólogo americano, de família de origem alemã, e que é professor lá na Austrália, mas ele é psicólogo. E que a Evolução Improvável fala muito da evolução humana. Ele é um livro bem didático, porque ele é escrito para o grande público. Certo? Eu vou contar alguns dados de pesquisa que eles fizeram. Porque ele não está falando de psicologia evolutiva, mesmo, certo? Mas tem muita coisa ele considera mesmo, ele como psicólogo, que a evolução humana tem que ser levada em consideração. Tem que ser levada em consideração para explicar o comportamento humano. Mas vamos lá. Esse trabalho, certo? Que comparou homens com mulheres, que ele colocou assim, dólares românticos. Se você tivesse X dólares, digamos assim, $20, para não é comprar, não seria a palavra, mas para gastar no seu parceiro ideal, para colocar no seu parceiro ideal. Quanto você investiria? E aí colocaram vários itens. Atratividade física, capacidade intelectual, a renda da pessoa, ou enquanto você investiria que a pessoa tivesse uma renda maior, etc. Aqui coloquei aqui só, está lá na figura dele, só os dois extremos, entre homens e mulheres. Quando os dólares românticos são limitados. Então, tem quantidade limitada para investir. Né? Os homens investiriam, em média, 21% na atratividade física, as mulheres 10%. No aumento de renda anual, homens 3%, mulheres 17%. Mais do que foi aqui a diferença. Quando se aumenta, depois disso, aí se fala para o povo assim, eu te dou mais 20%, dobra. Aí a tendência é ficar mais equilibrado. E quando na nova rodada,
Se dou mais 20. Na terceira rodada, já ficam muito parecidos homens e mulheres. Quando a coisa é limitada, certo? Olha, o que você prefere numa mulher? A tendência dos homens é a atratividade física. Mesmo. Ou seja, no caso dos homens, eles priorizam. Porque isso é um estudo falando das prioridades. Masculinas e femininas são diferentes. Certo? Eu só vou concluir isso aqui, porque tem alguns outros pontos aqui que. Sobre a questão, isso é muito falado, sobre simetria facial. Então, tem autor que consideram que há estudos indicando que rostos ou corpos simétricos são mais atraentes por serem indicativos de maior saúde. Rostos são considerados mais bonitos porque nós sentimos a atração por rostos mais bonitos, na realidade que é uma consequência de haver ter escolhido gente mais saudável. E rosto mais simétrico, e corpos mais simétricos são corpos mais saudáveis, com um sistema imune melhor, etc. Em média. Certo? Então, no século XIX, teve um pesquisador, se não me engano, um criminalista, se eu não me engano, inglês, inspirado no trabalho de Lombroso, que era um italiano, que esse italiano Lombroso, ele queria tipificar pelo rosto quem era criminoso, de quem não era. Ele queria determinar que tais traços de rosto seria indicativo de ser assassino ou de ser ladrão, tendência ao roubo, certo? Ou de ter comportamento mais agressivo e por isso mais violento e maior tendência, né, a ser assassino, quando é no caso extremo, etc. Ou seja, é lógico que ele não foi bem sucedido. Realmente quem vê cara não vê coração. Mas um outro pesquisador, inspirado nas ideias dele, querendo ir mais longe, ele pegou rostos de criminosos ingleses e quis traçar a média. Foi juntando um com o outro a média entre eles para definir o traço típico do criminoso, o rosto típico do criminoso. O que foi que ele obteve? Ele obteve um rosto mais bonito. O rosto dele foi, quanto mais para a média, foi cada vez ficando mais bonito. E não foi o que ele observou, que o nosso padrão de beleza, o que a gente acha bonito, na realidade é um equilíbrio entre os desvios. Quanto mais, ou seja, quanto mais o que ele foi obtendo cada vez mais rostos proporcionais, com a proporção de testa, nariz, o formato do rosto, não nem muito alongado, nem muito curto, né? O formato do rosto cada vez mais médio, o tamanho da orelha médio, o tamanho do nariz médio. Ou seja, essa média é justamente, a tendência dessa média é justamente o rosto mais bonito, mais equilibrado, proporcionalmente. Mesma coisa a simetria. Certo? Mesma coisa a simetria. Há umas controvérsias que eu não vou entrar aqui com vocês sobre rosto, sobre o que não vou falar agora não ficar excessivamente técnico, mas há algumas controvérsias desses estudos, certo? Porque eu só estou apresentando esses estudos, nem tanto a crítica a eles. Por exemplo, da simetria, que simetria não necessariamente indica saúde e nem atração, e sim a estética, nosso senso estético. Então, a pessoa, quando vê algo, está dizendo que aquele rosto é mais atraente, ela está colocando na realidade, está afirmando que aquele rosto é mais bonito para ela. Certo?
Padrão estético. É lógico que um rosto simétrico é mais bonito que um rosto assimétrico, certo? Mas não significa que seja mais, a pessoa seja mais saudável. Quando a coisa é extrema, aí tudo bem. Extremos, aí tudo bem. Quando a assimetria é comum. A gente vê mesmo a assimetria. Até a cor dos meus olhos, um olho tem a cor diferente do outro, não chega a ser diferente, que eu falo tom. Os tons são diferentes. Mancha, tem um que tem mais mancha que o outro. A gente vê que são tons diferentes da cor dele, né? Enquanto tem gente que tem realmente cores diferentes, né? Heterocromia. Meio bem diferente, um castanho e o outro azul. Mas os olhos, mesmo os olhos, não são exatamente iguais aos outros. E mesmo assim, sempre há uma assimetria facial. E é lógico que certos rostos. Aí a questão também, recapitulando, falando de novo, muito mais a estética do que a atração. E é uma confusão que pode haver nesse tipo de trabalho, é que a pessoa está escolhendo pela estética e não pela. Simplesmente, estou me sentindo atraído por esse rosto, é mais atraente para mim. É comum fazer essa confusão entre o ser mais bonito e ser mais atraente. Certo? Isso aqui fala realmente do masculinidade, preferência masculinidade e de feminilidade. É referente àquilo que eu falei para vocês. E que, falando aqui da preferência simetria, que a diferença entre aqui o rosto feminino para homens não é tão importante para os homens enquanto para as mulheres é. Certo? Aqui não é muito importante. Baixo, médio e alta simetria. Que para as mulheres é muito. Em outras palavras também, as mulheres são muito mais exigentes que os homens. E quanto mais elas se acham atraentes, que isso aqui que está mostrando nesse gráfico, mais exigentes elas são quanto à escolha, certo? Preferências de masculinidade para pro longo tempo, né? E para curto. Então, as que se consideram aqui com baixo, médio e alto é o quê? Autoavaliação em termos de atratividade. Então, mulheres que têm baixa avaliação, baixa estima quanto à sua atratividade, média e alta. E aqui, para encontro de curto tempo, e aqui para longo tempo, significa short term e long term, aqui no caso seria para, por exemplo, casamento, para parceiros mais prolongados, em que há uma diferença muito grande entre, olha, quando, vê que isso aqui está invertido, que as mulheres que têm uma autoestima, que se consideram muito atraentes, são mais exigentes do que a masculinidade, preferência masculinidade, do que as que não têm. Vamos lá. O conflito sexual, eu não vou falar disso hoje. Isso aqui é um exemplo. Conflito sexual, porque é o seguinte, considerando que nós, homens e mulheres, têm inclinações diferentes, então temos origem diferente comportamental, certo? Se gera conflitos. Gera-se conflitos, né? Isso aqui, já são 10 horas. Isso aqui, esses gráficos têm a ver com o conflito sexual. Então, o que eu vou falar ainda de sociobiologia, de Richard Dawkins, aqui. Questão de conflito sexual,
hoje não, que são diz respeito a estratégias diferentes e os conflitos que geram, né? Como sexo coercitivo e padrões de padrões diferentes de regulação familiar, por exemplo, papéis diferentes entre homens e mulheres, como consequência. Eu vou dar um intervalo, parar a apresentação, vamos parar a gravação.